Por que eu nasci? Acha que realmente a sua vida é um acidente. Mas eu quero te dizer, eu falei aqui no nosso encontro que eu vi uma frase muito linda e eu gostaria de compartilhar com vocês também. Que sempre haverá alguém no mundo que está alegre por você ter nascido. Então saiba, além do nosso Pai, que planejou você com muito carinho, com muito amor, que planejou o dia do seu nascimento, planejou o dia que você foi formado no ventre da sua mãe. Tem alguém aqui na Terra que está feliz por você ter nascido. Lembre-se disso. Nos momentos difíceis, nos momentos de crise de identidade, lembra dessa frase, que você vai se sentir acalentado, vai se sentir importante. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Gostaria de falar aqui sobre alguns aspectos importantes nas nossas vidas para a gente colocar sentido, na nossa vida, colocar o propósito realmente em nossa vida. E o primeiro aspecto que eu gostaria de falar é desenvolver uma amizade com Deus. Provérbios 3:32 diz assim que... Provérbios 3:32. Deus oferece sua amizade ao justo. Essa tradução está um pouco diferente. E em Tiago 4:8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ao preparar essa palavra, eu me identifiquei muito sobre esse aspecto, sobre a amizade com Deus, porque desenvolver essa amizade com Deus, porque na nossa caminhada como cristão, é de suma importância a gente ter essa amizade com Deus. É a nossa intimidade com Deus que vai nos fortalecer, que vai nos aproximar de Deus e nos ajudar nos momentos de aflição, nos momentos difíceis. Da mesma forma que quando a gente tem um amigo, que a gente está passando por um problema difícil, ou às vezes a gente quer chorar, a gente quer o quê? A gente quer ter uma pessoa ali, alguém que a gente ama muito, que tem uma verdadeira amizade, para poder desabafar, para poder abraçar. Eu tenho meu esposo como meu melhor amigo. E toda vez que eu passo por algum momento assim difícil, que às vezes eu estou longe dele, eu fico afobada, querendo encontrar com ele para poder pelo menos desabafar, pelo menos abraçar ele e chorar nos braços dele. E também, nossa vida deve ser assim com Deus. Nós devemos ter esse anseio de ter essa liberdade de passar pelos momentos difíceis e querer estar perto de Deus, querer entrar num momento de intimidade com Deus. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil no momento que você está ali com a cabeça quente, com um problema muito grande, e de dobrar os joelhos ali, de fazer uma oração. Mas eu mesma, nesse acontecimento, da morte da Cidinha, eu estava ali muito abafada e eu não estava conseguindo fazer nada. E eu falei, se não tem outra opção, eu fui para o meu quarto, dobrei meus joelhos e ali eu falei com Deus, eu não consigo dizer nada, eu não consigo falar nada, só receba. Coloquei uma música e eu falei, só receba essa canção como uma forma de adoração e traga o conforto, o consolo necessário para mim nesse momento. E essa palavra de Provérbios diz que Deus nos oferece a sua amizade ao justo. Então, se você é justo, pode ter certeza que o Senhor está só esperando você se aproximar dele.
para poder ter essa intimidade, para poder ter essa amizade. E algumas chaves para manter esse vínculo mais profundo, íntimo com Deus. Aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos. Seja sincero. Da mesma forma que você consegue ser sincero com um amigo, com uma amiga, seja sincero com Deus. Às vezes a gente vê Deus, como Ele é uma autoridade, Ele é alguém acima de tudo, Ele é alguém realmente que merece todo o nosso respeito. Mas para você ter essa amizade com Ele, Ele não quer só esse relacionamento de pai e filho. Ele quer também que é de obediência, de submissão. Ele quer sim ter um relacionamento aberto com você. Que você se sinta segura ao conversar com Deus. Na Bíblia nós temos vários amigos de Deus que foram sinceros a respeito do que eles sentiam. E nós temos vários exemplos. E a gente vê nessas passagens que eles reclamavam, até acusavam Deus. E às vezes a gente acha, nossa, é uma falta de respeito. Mas eu vou falar mais para você entender. E às vezes discutia com o Criador. Mas a gente vê que Deus não parecia ficar aborrecido com eles. Um exemplo disso é Abraão, quando questionou sobre a decisão de destruir Sodoma e Gomorra. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, amigo de Deus, tão íntimo, ele fez o seu questionamento. Mas Deus lá tem justo, se você vai destruir. E Deus ali construiu um diálogo com ele e foi dizendo para ele: mas se tiver 100 justos, eu não destruirei. E ali Abraão foi tentando comprovar, e acabou que Abraão realmente viu que a cidade precisaria ser destruída, porque Deus achou somente Ló justo ali, que era parente de Abraão. E o que Deus fez? Pelo questionamento de Abraão, Deus foi lá e tirou Ló e sua família. A mulher dele olhou para trás, virou estátua de sal. Acredito que todos conhecem essa passagem. Mas, através desse questionamento, Deus salvou um justo, que foi Ló e sua família. Nós temos um exemplo também de Davi. Se a gente for ler Salmos, a gente vai ver Salmos ali de lamentações de Davi. Às vezes, Davi estava bravo com Deus. Mas por que eu estou passando por isso? Você não está me olhando. Então, a gente vê vários questionamentos, mas a gente não vê Deus emburrecido com isso. Não vê Deus colocando consequências sobre a vida deles por causa disso. A gente vê também Moisés, que se indignou contra a resposta de Deus ao povo. E Moisés, em Êxodo 33, 12 ao 7, não vou ler porque é extenso, mas se você ler esse texto, você vai ver que Moisés foi muito audacioso. Ele questionou a Deus, mas esse povo é seu. Você deve conduzir esse povo e não eu. O povo é sua responsabilidade. E Deus falava com Moisés: não, mas eu vou contigo. Você vai, mas eu estarei contigo. E Moisés dizendo: não, se você não for, eu também não irei. Então a gente vê aqui esse questionamento com Moisés. E a gente vê que Deus esteve com Moisés a todo momento. Até a saída do povo do Egito. O Senhor estava conduzindo Moisés, mesmo com as reclamações dele, mesmo com os questionamentos. Então, a verdadeira amizade é edificada sobre transparência. A gente prega muito sobre isso. Ser transparente. Nós pedimos aos nossos líderes, nós pedimos aos voluntários para que sejam transparentes. Para que nós trabalhamos de forma unida. Se não houver transparência, causa desunião. E assim é o que Deus pede para nós, essa transparência. Se nós soubermos dessa liberdade que tem com o Pai,
nós nos livramos dos ressentimentos. E esse é o primeiro passo para a cura. Então, se você precisa de cura, o primeiro passo é se livrar de todo ressentimento que você tem com Deus e aproximar-se dele, ser transparente, leve para ele as suas queixas, as suas culpas, converse com ele como um amigo mesmo. E Deus vai te responder. Às vezes a gente quer que Deus responda a gente audivelmente. E tem pessoas que têm essa experiência de ouvir Deus audivelmente. Alguém já teve essa experiência aqui? Tem algumas pessoas que teve essa experiência. Deve ser muito lindo. Mas Deus responde de várias formas. Quando a gente é íntimo de Deus, quando Deus responde, a gente entende. A gente sente no coração, a gente sente paz. A gente sente que é Deus nos falando. Muitas das vezes a gente questiona, nossa, será que não é algo da minha cabeça, algo do meu coração? Se você orou para Deus pedindo uma resposta e a resposta veio no seu coração em paz, pode ter certeza que é o Senhor te respondendo. Não audivelmente, mas Ele está te respondendo através dos seus sentimentos, através daquilo que você sente. Ter confiança quando Ele pedir para fazer algo. Obedeçam a Deus pela fé. A obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Em João 15:14, ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno. Então, uma das exigências para ser amigo de Deus é a obediência. E nós não devemos obedecer a Deus só por obrigação, medo ou imposição, mas porque nós amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. E a obediência nem sempre é fácil, né? Seguir os princípios bíblicos, seguir as orientações. Às vezes, os desejos falam mais alto. Às vezes, as coisas, algumas coisas são mais atrativas para a gente. Mas uma frase que me marcou muito, que eu aprendi, é que a obediência a Deus nos leva a lugares que a nossa competência não tem capacidade de ir. E isso marcou minha vida. Porque se hoje eu estou aqui, eu era uma improvável. Eu estava relembrando isso hoje. Eu vim da roça e não que quem mora na roça seja improvável, né? Tem muitas pessoas importantes que moram na roça, né? Que vêm da roça. Mas eu era uma menina assim muito tímida, invisível. Para mim era impossível eu me destacar, eu crescer, devido a muitas coisas também que aconteceram em minha vida, era realmente improvável. E quando eu fui para Jesus, o que foi me levando ao crescimento foi realmente essa obediência. Eu sempre fui obediente aos meus pais, às pessoas mais velhas, às pessoas de autoridade em minha vida, professores. Eu sempre fui uma menina bem obediente. Se eu falar para vocês que eu não tive problema na escola, eu vou estar mentindo, porque eu tive. Mas foi porque eles falam que quando a gente é quieta demais, quando a gente estoura, né, e a gente estoura de uma vez, né? Mas foi justamente por isso, porque eles pisaram muito no meu pé. Tipo, foi para eu poder estourar mesmo. Mas eu sempre fui obediente, sempre tive uma boa conduta na escola, onde eu passava. E eu percebi que a obediência já me levou a lugares que a minha competência não me levaria. Já pisei em lugares que, se for para olhar o meu nível assim, de escolaridade, né, a minha postura
né, de falar bem, de se comportar com, como que eu posso dizer, com elegância, né, conforme os padrões mesmo, eu não estaria, mas Deus me levou devido à minha obediência. Então coloque isso no seu coração, que a obediência de Deus, ela vai te levar a um nível de intimidade. E ela com certeza vai te levar a lugares que você acha que não é capaz de chegar ou de ir. Outro aspecto importante é se importar com aquilo que é importante para Ele. Valoriza o que Deus valoriza. Mas o que é importante para Deus, né? Às vezes podemos questionar isso. O que é mais importante para Deus é a redenção do seu povo. Se a gente for olhar o nosso propósito aqui na Terra, é justamente servir a Deus, é se render a Ele, é se tornar o povo dele. Essa é a missão de Deus aqui na Terra. Por isso que Ele colocou para nós poder multiplicar e povoar a Terra. Porque o prazer dele está em pessoas, mas pessoas rendidas a Ele. Né? Então, se Ele importa com as pessoas, Ele quer que seus filhos sejam encontrados. E esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo, para que seus filhos fossem encontrados, para que você fosse encontrado. Então, essa é a verdadeira importância. Então, para termos essa amizade com Deus, nós precisamos importar com aquilo que Ele importa, que é as pessoas. E a nossa igreja, nós temos aqui vários meios, né, de se importar com as pessoas. E um deles é o evangelismo que todas as igrejas fazem. E há tempos nós estamos trabalhando com os evangelismos nos sinais. Tem muitas pessoas aqui que não perdem a oportunidade de evangelizar, onde que vai, leva o amor de Deus às pessoas. E a nossa missão aqui é ser a mensagem, porque a mensagem nos alcançou. Então é isso que nós temos que colocar no nosso coração, que onde nós estivermos, nós devemos ter a mensagem. Se você foi transformado, se a mensagem chegou até você, você precisa agora espalhar essa mensagem para alguém. E tem alguém lá fora que precisa dessa mensagem. E a gente não vai encontrar, tem pessoas aqui que a gente convida que vem. Legal. Nós podemos pregar a mensagem através aqui da ministração, através de testemunhos. Mas e as pessoas que não têm oportunidade de vir? E as pessoas que estão lá fora, que às vezes não querem nem saber de Deus? Então, eu gostaria de falar aqui que nós iremos sim levar a mensagem, seja onde for, aonde Deus mandar, nós iremos. Então, se for no carnaval, tem pessoas aqui que não gostou do evangelismo no carnaval. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não reclamou. Mas eu preciso falar isso. Nós não fomos no carnaval para pular carnaval, nós não fomos lá para nos divertir. Quem foi lá sabe o tão lindo que foi passar por aqueles locais ali e pelo menos cantar a música de adoração ao Senhor, entregar ali os cartãozinhos. Teve pessoas que receberam oração. Porque nós importamos com pessoas. Nós importamos com aquilo que Deus importa. E outra coisa, a nossa missão é ide, não é vinde. Se você veio até aqui, a mensagem te alcançou de alguma forma. Alguém te convidou, você veio por algum testemunho. E às vezes, como eu disse, se você veio aqui e tem essa oportunidade, isso é muito bom, muito importante. Estar aqui nessa casa de comunhão, ter pessoas que vão te abraçar, ter pessoas que vão te acolher. Mas e as pessoas que estão lá fora, que não conseguem vir, que a gente ainda não conseguiu levar a mensagem? Então é isso. Nós importamos com pessoas e nós temos sim intimidade e amizade com Deus.
para poder ouvir a voz dele e a gente for aonde ele mandar a gente ir. E eu espero que você também possa levar essa mensagem aonde você for. Você possa importar com as pessoas e ser essa luz lá no seu trabalho, onde você estiver. Não perca a oportunidade. Teve um tempo atrás, no ano passado, mas não tem muito tempo, eu estava no hospital esperando o Henrique fazer um exame e eu estava lendo um livro e tinha uma mulher que chegou do CTI. Ela precisava de fazer não sei se era uma tomografia, algo assim, mas eles estavam lá discutindo que ela não podia sair porque ela estava com uma enfermidade muito séria e ela não podia sair, até que a mulher chegou lá. E assim, olhando para ela, ela não tinha nada, aparentemente ela estava bem, mas ela estava num estado grave, devido ao que eu ouvi. E eu lendo o livro, e meu coração ardeu para poder falar com essa mulher, orar por ela. E eu estava ali sem coragem, e eu falei, Deus, me dá oportunidade. E ela olhou para mim e disse assim, qual livro você está lendo? Eu falei assim, é agora. E eu mostrei para ela o livro, e aí eu comecei a puxar a conversa com ela, ela me contou o que estava acontecendo com ela. E eu fui pedir ela para poder fazer uma oração, e ali eu tive a oportunidade de fazer essa oração por ela. Não tive mais notícias dela, porque foi lá na cidade de Belo Horizonte. Mas ali eu agradeci a Deus por eu não ter perdido essa oportunidade de falar do amor de Deus. E às vezes você está incomodado, você está em algum lugar e vê alguém que está precisando. Se você está incomodado, faça, porque é Deus que está te mandando fazer. E faz como eu, às vezes você tem vergonha, fica acanhado, pede a Deus a oportunidade. Às vezes a própria pessoa vai puxar assunto e ali você vai poder falar um pouquinho de Jesus para ela. E isso vai ser muito importante. Outro aspecto é desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Queria passar um vídeo que eu vi hoje e assim, achei muito importante que corroborou com esse aspecto, desejar a amizade mais que qualquer outra coisa. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer ficar uma corrida a 23. Quando eu vi esse vídeo, eu pedi perdão a Deus. Pedi perdão a Deus por estar ocupada demais, às vezes, e não querer brincar com Ele, e não querer falar com Ele. E isso foi como diz o mineiro, uma facada no coração, né? Porque Deus deseja a nossa amizade mais que qualquer outra coisa. Para os incrédulos, eles vão dizer, foi combinado, é um vídeo para dar ibope. Mas é uma criança que ouviu a voz de Deus, ouviu Deus dizer, vamos correr. E às vezes Deus diz para você algo, mas como diz o menino, às vezes nós estamos ocupados com coisas inúteis. E nós não estamos com os ouvidos atentos para que Deus quer ouvir. Então eu quero te deixar essa palavra que você venha desejar a amizade de Deus mais que qualquer outra coisa. A verdade é que você está tão perto de Deus quanto a escolha está. Então é uma escolha estar perto de Deus, porque Ele está ali.
A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha e não de uma eventualidade. E nós devemos buscá-la intencionalmente. Nós devemos perguntar para nós mesmos: eu realmente desejo amizade com Deus mais que qualquer coisa? Qual a importância disso para a minha vida? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades para construir essa amizade com Deus? Nós possamos refletir isso e analisar dentro de nós mesmos. Como eu disse, primeiro, quando a gente vai ministrar algo, o Senhor fala aos nossos corações. Ao ver o vídeo, eu pedi perdão a Deus por às vezes estar tão ocupada demais e não querer falar com Deus ou brincar, simplesmente brincar com Deus. Não querer abrir os meus ouvidos para ouvir Ele falar. Outro aspecto que nós devemos buscar é a adoração que agrada a Deus. Em Marcos 12:30 diz assim: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. A adoração é nada mais do que o nosso espírito reagindo ao Espírito de Deus. As canções fazem parte da adoração? Sim. Mas existem várias formas de adoração ao Senhor. E não importa qual é essa forma, o que importa é como você vai entregar. É uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. É muito comum nós chegarmos na casa do Senhor, a gente tira esse tempo para poder ouvir a palavra de Deus, ser alimentado. Mas quando nós viemos cultuar ao Senhor, é um culto ao Senhor. Nós somos edificados, sim, né? Quando nós nos apresentamos perante a presença do Senhor, nós somos edificados. Mas o culto é para quê? É para você entregar algo a Deus. Então, todas as vezes que você aparecer diante da presença do Senhor, reunir num culto de adoração, em comunhão, que seja aqui na igreja, que seja num culto ao ar livre, ou que seja no culto do lar, ofereça o que você tem de melhor. Ofereça seu tempo. Ofereça seu coração, porque às vezes você está ali, você está aqui, mas seu coração está longe, está pensando. E é muito comum isso, a nossa cabeça passa milhões de pensamentos. Mas é importante o quê? Quando a gente perceber que está fugindo, que o foco, que a adoração está fugindo das nossas vidas, é a gente falar: peraí, deixa eu focar aqui, sai para lá problema, sai para lá problema de serviço, sai para lá qualquer coisa que vai me afastar da adoração. Eu tirei esse momento, eu saí da minha casa, foi para adorar a Deus. E se você não consegue cantar a música, adore a Deus da sua forma, com o seu coração. E isso aqui não tem como eu ensinar, né? Você sabe como que é adorar. Você sente, eu tenho certeza que todo mundo aqui sente. Quando você se entrega, quando você adora verdadeiramente. Quando você está totalmente ligado, o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Outro aspecto é Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Em Romanos 12:1 diz que a Bíblia diz que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Mas por que o corpo, né? E não o espírito? O espírito é uma forma de adoração, adorar com o espírito. Mas nós também precisamos adorar com o corpo. Porque sem o corpo nós não podemos fazer nada nesse planeta. Quem sabe até os espíritos malignos, eles atuam em corpos.
Ele atua nas pessoas. Ele não pode fazer nada aqui nesse mundo sem um corpo. Então, por isso que às vezes a gente vê pessoas se manifestando, porque os espíritos atuam em pessoas. E da mesma forma nós não podemos fazer nada aqui nesse planeta sem um corpo, né? Somente com o espírito. E quando a gente sai da nossa cama para adorá-lo, mesmo cansado, nós estamos fazendo uma adoração de forma prática. Quando nós ajudamos os outros, nós estamos fazendo uma adoração de forma prática. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, mulher, nós estamos fazendo adoração a Deus de uma forma prática. Quando você, esposo, cuida da sua esposa, está trabalhando para poder suprir a sua família, para poder cuidar da sua família, você está adorando ao Senhor de forma prática. Toda a sua entrega aqui, você que é voluntário, né? Você que faz algo aqui nessa casa ou para alguém, você está adorando ao Senhor de forma prática. Então, essas são adorações que são agradáveis a Ele. E é uma forma de nós louvarmos ao Senhor também. E outro aspecto, que é algo assim, um assunto muito importante para nós. E quando Deus parece distante? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca passou por esse questionamento, né? Em Isaías 8:17, a palavra diz que Ele se escondeu do seu povo. Mas eu confio nele e nele ponho minha esperança. Então, Deus é real. E não importa como a gente se sinta, Ele é real. Deus está com a gente. Não importa se a gente acha que não. Às vezes Ele parece estar a quilômetros de distância, mas Ele está perto da gente. E é muito fácil nós adorarmos a Deus quando as coisas vão bem, né, em nossas vidas. E quando isso acontece, quando as coisas acontecem bem, né, é mais fácil de nós adorarmos a Ele. Mas quando isso acontece, sempre nós recebemos pessoas que às vezes fazem esses questionamentos. Nós também, eu também já me senti assim, às vezes, achar que Deus estava distante. Mas a Bíblia diz que o Senhor está com as mãos erguidas sobre o seu povo. E a mão dele está sobre nós. Mas às vezes, a mão dele está aqui e nós fazemos isso. A mão dele continua lá, nós que saímos. Mas às vezes vai ter momento que você fala assim, não, mas eu estou na aprovação e é o meu melhor momento com Deus. Você mesmo diz, aprovação. Quando você faz uma prova na escola, você quer ser o quê? Aprovado. E a nossa vida é feita de aprovação. Jesus é um exemplo disso. Ele não veio aqui na terra, Ele era Deus. Ele não veio aqui na terra viver só momentos bons, né? Só o conforto. Ele não viveu conforto, né? Coisa que a gente tem oportunidade de viver. Ele viveu dias difíceis aqui. E Ele mesmo disse, eu sempre gosto de falar isso porque não tem como fugir. Ele disse para Deus, Senhor, afaste de mim esse cálice. Pode ser que em sua oração ele estava dizendo, Senhor, não está lembrando de mim, eu sou seu filho. Mas aí, logo ele já lembrou. Eu tenho uma missão e que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E que nós possamos, nos momentos difíceis, quando achamos que Deus está distante, nós possamos lembrar disso. Que Ele está mais perto
que a gente pensa estar. Nós precisamos escolher estar perto dele. Nós precisamos escolher estar debaixo da mão dele. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como estejam se sentindo. Apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Então Deus não muda. Ele é imutável. Então Deus é bom. Ele nos ama. Ele está com a gente. Sabe do que a gente está passando. Ele se preocupa com a gente e tem um plano bom para as nossas vidas. Amém? Uma frase de Raymond Edmar diz assim: nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. É muito comum isso acontecer. Às vezes temos ali uma palavra, nós temos ali uma profecia, nós temos ali uma promessa. E a primeira provação que aparece na nossa frente, a primeira escuridão que aparece na nossa frente, nós duvidamos de Deus. Muitas pessoas chegam a duvidar da existência de Deus, né? Principalmente nas perdas. Já vi muitas pessoas falarem: eu não acredito em Deus porque Ele levou uma pessoa que eu amava muito e essa pessoa não merecia. Ontem foi assim um dia de grandes perdas, que foi a perda da Cidinha, a perda da mãe da Natália, a dona Cleusa. Não sei se vocês conhecem, mas dona Cleusa foi uma pessoa também muito temente a Deus, muito querida, muito amada. Sempre dizia palavras afirmativas, sempre tinha ali esperança. E ela também passou por um momento de enfermidade e Deus a levou. E para quem não sabe, ontem também fez 2 anos que Deus levou Gabi. Gabi também era uma pessoa muito especial também aqui na nossa casa. E se a gente for olhar, nossa, ela não merecia ter morrido. Ela merecia viver, né, tudo que ela sonhava, tudo que ela planejava. Esse sonho de estar aqui, ela sonhou junto com a gente, ela fez parte desse sonho, né? Então, se a gente for olhar essas questões, a gente vai questionar a Deus. Eu também perdi minha irmã e ninguém conhecia ela aqui, porque eu sou da cidade de Arcos. Pensa uma pessoa muito boa, uma pessoa assim generosa, tinha um coração assim maravilhoso. E a gente, na época, sem maturidade nenhuma, sem conhecimento, a gente questionava, né, o porquê dela ter ido, por que uma pessoa tão boa ter ido. Mas a própria Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque nós que conhecemos, nós sabemos que o Senhor tem preparado um lugar para quando Ele nos chamar. E eu que tive essa perda, tive a perda da minha irmã e várias, né, outras perdas, eu comecei a entender que sempre tem, às vezes a gente quer uma resposta imediata, mas depois lá na frente a gente consegue entender. E tem coisas que a gente nem vai conseguir entender, que tem mistérios que a gente só vai entender quando nós estivermos lá. Aí vocês guardam, escreve o que vocês querem perguntar para o Senhor. Senhor, mas por que eu tive que passar por isso? Por quê? Eu não consegui entender lá na terra, mas o Senhor pode me falar. Mas muitas das coisas a gente consegue entender. E uma palavra para você é: confie que Deus irá cumprir o que Ele te prometeu. Em tempos de deserto, nós devemos confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são fracas.
são falhas. Tem gente que são mais fortes, tem gente que são mais emotivos, né? Mas, de qualquer forma, as nossas emoções são fracas. Todos passamos por momentos que a gente acha que nós não vamos conseguir, em que confiamos nas nossas emoções, em que, na verdade, focamos nas nossas emoções e esquecemos daquilo que Deus prometeu. Né? Se a gente for olhar, Deus prometeu a terra prometida a Moisés, mas Moisés não pisou na terra prometida. Mas o Senhor cumpriu a promessa. O povo que Ele conduziu chegou lá. Às vezes a promessa, você não vai apalpá-la, você não vai pisá-la, mas você vai conseguir enxergar, assim como Moisés conseguiu. Ele não conseguiu pisar na terra prometida, mas Deus levou ele lá no monte antes dele morrer e mandou ele avistar. E ele viu que todo o esforço dele iria valer a pena, porque todo aquele povo que ele conduziu iria chegar naquela promessa que Deus havia feito para ele. Não só para ele, mas para todo o seu povo. Mas ele foi o líder. Ele era o principal interessado em chegar lá e levar todos com ele. Então, seja o líder da sua promessa. Confia, carrega a sua promessa. Que por mais que você não vai às vezes apalpá-la, mas você vai conseguir enxergar e você vai se alegrar por isso, porque Moisés se alegrou ao ver a terra prometida. E para terminar, lembre-se do que Deus já fez por você. É muito comum também nós pegarmos reclamando por uma coisa que não deu certo, por várias coisas que vêm dando errado, mas às vezes esquecemos do que Deus fez anteriormente. E é nesse momento de murmuração, nesse momento de reclamação, que às vezes nós perdemos a nossa bênção. Eu gosto sempre de falar que às vezes tem uma fila. Eu gosto de imaginar que existe uma fila da bênção. E às vezes essa fila está extensa, às vezes está demorando de chegar a sua vez. E aí você reclamou, murmurou, você vai lá para o final da fila. É assim que aconteceu também com o povo de Israel. Eles rodearam 40 anos no deserto, em volta da terra prometida, e a terra estava lá, mais perto do que eles imaginavam. Mas por quê? Reclamavam das cebolas que eles comiam lá no Egito. Não sinta saudade da cebola que vocês comiam no Egito. Não sinta saudade do seu velho homem, daquilo que você fazia, das práticas que você fazia antes de se tornar um novo homem. Hoje o nosso devocional falou sobre isso. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então foca no novo, naquilo que Deus ainda vai fazer por você e já fez, daquilo que Ele te entregou. Seja grato pelas coisas que Ele já te deu. E às vezes você vai falar assim, não tem motivo nenhum. Tem. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Você precisa ser grato pela morte de Jesus por nossas vidas. Tem gente que não vai entender isso. Mas por que a morte de Jesus que nos trouxe vida? Porque nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos condenados a sermos propriedade de Satanás. E com a morte de Jesus, Ele nos comprou. E hoje a gente tem a oportunidade de ser filhos de Deus, de ser chamados filhos. O povo de Israel, eles tinham a promessa, através de Abraão, eles tinham a promessa de ser povo de Deus, né, de ter uma vida abençoada. E depois, quando Deus recolhesse a igreja, eles seriam um povo. Mas com essa morte de Jesus, todos nós tivemos essa oportunidade. Então seja grato pela morte de Jesus. Seja grato
por todas as coisas e principalmente pela entrega de Jesus. Amém? Fique de pé. Nós iremos aprender ainda muito mais, né, durante esses dias. Acredito que tem pessoas que estão fazendo aí os 40 dias de propósito com o livro. Nós não temos ele ainda, mas vai chegar. Quem quiser depois adquiri-lo. Esse livro mudou a minha vida emocional. Eu estava vivendo momentos assim, com o emocional tão fraco, tão frágil. E às vezes não colocava sentido, não queria realmente enxergar essa amizade com Deus, buscar essa intimidade com Deus. Às vezes minha adoração estava escassa a Ele. E às vezes até achava que Deus estava distante. E aí eu comecei esse propósito com uma amiga que também apresentava alguns problemas. E ele mudou minha vida. A partir disso eu entendi várias coisas. E isso são chaves poderosas em nossas vidas. Às vezes para você não vai fazer sentido, mas para muitas pessoas vão fazer. Ter essa amizade com Deus é de suma importância. Essa intimidade com Deus é de suma importância. É através disso, e nos momentos que você se sentir abafada, como eu disse, você vai correr para os braços dele, vai se sentir acalentada, vai se sentir abraçada por ele. É oferecendo adoração ao Senhor, é obedecendo ao Senhor, que você vai conseguir essa intimidade com Deus. É louvando ao Senhor, é adorando ao Senhor, entregando o seu corpo ao Senhor, tudo que você tem ao Senhor, que você vai agradar a Ele. E a gente lembrar que o Senhor está com as mãos estendidas para nós, nos momentos em que achamos que Ele não está por perto, que Ele está distante. Amém? Que essa palavra possa ela possa entrar no seu coração, que ela possa frutificar, que ela possa dar fruto e que você consiga passar essa mensagem para as pessoas ao seu redor, que você consiga transmitir inspiração para as pessoas com seu modo de viver. Que as pessoas venham olhar para você, na onde você estiver, as pessoas do seu convívio, e dizer: você mudou, o que está acontecendo com você? Eu quero isso. E você vai ter a oportunidade de falar que você tem uma vida com propósito e a sua vida é guiada por Jesus. Que a sua vida é guiada por um relacionamento íntimo com Deus. Que a sua vida é guiada por momentos de entrega e adoração ao Senhor. Amém? Feche seus olhos e adore ao Senhor. Faça sua oração. Entregue a Ele o que você precisa entregar. Peça a Ele o que você precisa pedir. É um momento de você receber, mas também de entregar. Entregue ao Senhor o que você tem de melhor no seu coração. Em nome de Jesus.